Boa tarde a todos. Se quiserem chegar-se mais à frente, são muito bem-vindos. Como o quórum não é muito grande, mas isto não é em quantidade, é em qualidade. E agradeço a todos terem vindo. Aqui temos hoje um tema muito interessante. Alguém que já aqui esteve nesta casa a fazer um mestrado e tem 5 anos de experiência em bonito, por isso deve ser a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto. Agradeço muito a presença e agradeço também à Sra. Clara Araújo por possibilitar esta apresentação hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer também em nome da Alta Florestal pelo convite e pela oportunidade também de divulgar os nossos trabalhos e pela temática do grupo de eucalipto. Eu chamo-me Raquel Reis, trabalho no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Alta Florestal. A nossa gestora de investigação é a Sra. Clara Araújo. Tenho estudado e sou responsável pela monitorização e desenvolvimento de meios de controle do grupo de eucalipto e venho aqui apresentar também alguns resultados. Vou começar por apresentar o problema do mergulho, falar um pouco do impacto económico que tem tido nos povoamentos de eucalipto, meios de luta e algumas conclusões gerais. Só para contextualizar um bocadinho, o eucalipto foi introduzido em Portugal por volta de 1850, demonstrou extraordinário desenvolvimento, uma área de crescimento rápido, com muito interesse. Mais tarde começou a ser utilizado no final, por volta do século XX, começou a ser utilizado para a produção de pasta de papel e de biomassa e foi aí que a sua expansão se iniciou. Atualmente temos aproximadamente 700 mil hectares em Portugal de eucalipto. Durante várias décadas o eucalipto mostrou excelente desenvolvimento, estava afastado dos seus agentes patogénicos que estão associados no seu local de origem, na Austrália, e portanto, longe destes agentes, o eucalipto sempre demonstrou um extraordinário desenvolvimento. No entanto, com o passar do tempo, foram surgindo em Portugal diversos agentes, como insetos e fungos, principalmente, que têm vindo a afetar os eucaliptos. Nem todos são pragas, nem todos são problemas, nem todos causam danos económicos, mas alguns sim, e principalmente o mergulho do eucalipto tem sido até agora o mais significativo e que tem causado maiores impactos. Eu tenho falado, portanto, o mergulho do eucalipto é originário da Austrália, assim como o eucalipto. Começou por surgir como praga e a afetar os povoamentos de eucalipto no sul de África por volta de 1900, depois atingiu a América do Sul e finalmente depois a Europa, começando pela Itália e rapidamente também se disseminou. Em Portugal terá surgido por volta de 1995-96. Eu tenho falado em mergulho de eucalipto, não falei em espécie, porque se forem pesquisar sobre o mergulho de eucalipto, encontram sempre a espécie Bonitos scutulatus. No entanto, há estudos recentes que revelam que aquilo que nós chamávamos de Bonitos scutulatus e que está aqui no slide anterior representado como Bonitos scutulatus do mergulho de eucalipto, na realidade é um conjunto de espécies que são morfologicamente semelhantes, mas são espécies distintas, com locais de origem distintos. Ali está o mapa da Austrália e vê-se que há diferentes espécies de bonitros, às quais nós até agora chamávamos bonitros scutulatus. Este estudo vem-nos dizer que a nossa espécie não é bonitros scutulatus, mas bonitros platensis. Portanto, quando virem em Portugal estudos feitos sobre bonitos scutulatus, é bonitos platensis, é só um preciosismo. Em Portugal, a disseminação do mergulho de eucalipto foi bastante rápida. Ele iniciou-se no Minho, talvez proveniente de Espanha, não é? Muito provavelmente proveniente de Espanha. Rapidamente se disseminou ao longo de todo o território nacional, mas é no centro e norte de Portugal, na região centro, que ele tem maior impacto. E a lista está representada nos concelhos que são mais afetados, com impactos moderados e fortes. Quanto a este inseto, é um coleóptero, é um inseto desfolhador, tanto as larvas como os adultos comem folhas de eucalipto, não comem outros géneros.
Tem um ciclo de vida normal para um coleóptero, portanto temos um inseto adulto. Os adultos põem ovos aglomerados e cobertos numa massa a qual damos o nome de ootecas, chamadas ootecas. Cada ooteca tem entre 5 e 10 ovos lá dentro. Depois das ootecas nascem as larvas comem as folhas, quando estão prontas para pupar, soltam-se das folhas, enterram-se no solo e pupam até saírem mais insetos do borbulho de eucalipto. Esta praga tem 2 picos de atividade em Portugal, que é a primavera e o outono, que são precisamente quando as folhas de eucalipto estão mais tenras e o eucalipto está em desenvolvimento. Estão aqui algumas fotos de árvores atacadas, de povoamentos atacados. Portanto, os ataques dão-se principalmente na bicada das árvores, nos lançamentos das árvores, que é onde o eucalipto está a crescer, e é por isso também que esta praga causa perdas de produção e impede o desenvolvimento normal do eucalipto. Em povoamentos muito atacados, a perda de produção pode ser total. E aqui vemos um povoamento que parece que foi corrido por um fogo, não é? Quanto às perdas económicas, como é natural, as perdas económicas são tanto maiores quanto maior é a desfolha e a intensidade de ataque da praga. Desfolhas moderadas, entre os 40% e 50%, reduzem aproximadamente 25% da produção de biomassa, e estas perdas vão aumentando à medida que a desfolha se torna mais intensiva. Como já disse, desfolhas muito fortes e muito intensivas e sucessivas ao longo dos anos podem provocar perda total da produção de madeira. Na alteração florestal, assim como no continente, no país, o ataque desta praga e a presença desta praga tem-se acentuado, tem-se vindo a alastrar, apesar de todos os meios de controle que têm sido implementados. Se nós em 2008 tínhamos aproximadamente 1.700 hectares atacados, esta área tem vindo a aumentar e em 2012 agora temos aproximadamente 5.000 hectares, com desfolhas moderadas fortes, portanto já com um impacto económico. Perante estes resultados, realmente temos procurado ao longo dos anos implementar os meios de controle disponíveis e procurar novos meios de controle. E aqui não posso deixar de referir também todo o trabalho que nunca trabalhamos sozinhos, eu devia ter começado por dizer isto. Nunca trabalhamos sozinhos, trabalhamos sempre em colaboração com outras entidades, como o Raiz, a Portocel, o LISA tem sido fundamental, também na pessoa da Manuela Branco, e muitas outras entidades, a DGADR, a RB. Portanto, todos os meios de controle e de luta que têm sido estudados e implementados têm sido sempre sido feitos em colaboração com estas entidades. Os principais meios de luta são o controle biológico, o controle químico e a luta genética. E vou falar um pouco destes meios de controle. Quanto à luta contra o controle biológico, o único parasitoide, o único agente de controle disponível e conhecido até à data era um parasitoide de ovos, Anaphrus nittans. Isto é uma pequena vespa que coloca os seus ovos dentro dos ovos do borbulho e assim impede que nasçam e que se desenvolvam as larvas do borbulho e nascem mais parasitoides. Portanto, como é natural, está dependente da existência do borbulho. Logo após a detecção desta praga em Portugal, portanto em 96, se procurou este parasitoide e se procurou espalhar este parasitoide na natureza. Tanto a Altri Florestal, a antiga Selvi, como o Raiz, a DGADR, estavam todos envolvidos. Portanto, estas libertações começaram logo em 1997, começámos por comprar parasitoides à Espanha, mais tarde foi criada uma biofábrica em Portugal para fazer frente às necessidades. Mais tarde, esta biofábrica terminou, mas a Altri Florestal continuou a fazer largadas anuais na expectativa de aumentar as populações deste parasitoide no campo para reforçar alguns pontos onde este parasitoide não estava a ser suficiente nem eficaz. O que se verificou foi que este parasitoide, Anaphrus nittans, é pouco resistente ao frio e às regiões de altitude, que são precisamente onde o borbulho de eucalipto causa mais desfolhas e mais impacto.
e, como consequência, associada a esta altitude estão as perdas de produção, não é? E associadas à baixa capacidade do gorgulho para parasitar nestas regiões. Portanto, houve a necessidade de procurar novos agentes de controle biológicos. Aqui está um mapa da Austrália e da Tasmânia, porque, para dizer que o Anaphes nitans, o parasitóide que nós estávamos a utilizar, é proveniente do sudeste da Austrália, enquanto o nosso Unitrus platensis, que nós pensávamos que era o Unitrus scutulatus proveniente do sudeste da Austrália, é na realidade proveniente da Tasmânia. Isto pode ser um pouco a explicação de porque é que o Anaphes nitans não era eficaz no controle do Unitrus platensis. Portanto, os parasitoides que fomos procurar obviamente parasitoides provenientes da Tasmânia. Começámos também em colaboração com o Raiz, começámos por importar ovos, otecas e larvas da Tasmânia e ver o que é que de lá saía. Estes trabalhos começaram em 2009 com as importações, com bastante trabalho de laboratório, não conhecíamos nada sobre os parasitoides que estávamos a estudar. Os que obtivemos foram 2 novas espécies de anaphes, que são morfologicamente também muito semelhantes ao Anaphes nitans, mas com comportamentos e exigências diferentes. Dos dois parasitoides obtidos, um deles foi o Anaphes tasmania, dos quais obtivemos inicialmente uma grande população, quase 300 indivíduos, mas ao dar otecas de Unitrus platensis para eles parasitarem, a sua população rapidamente desceu e extinguiu-se no fim da 4ª geração. Um outro parasitoide foi Anaphes inexpectatus. Inicialmente começámos com aproximadamente 50 parasitoides, mas foi possível produzir mais parasitoides e ao fim da 4ª geração já quase tínhamos quadriplicado, pelo que este parasitoide se mostrou potencialmente promissor. Então foi este que nós começámos a estudar e a desenvolver em mais pormenor, também comparando este parasitoide com o já existente Anaphes nitans. Começámos os trabalhos de laboratório para estudar o parasitoide, perceber o seu comportamento, exigências de temperatura, umidade, ajustámos o método de criação, porque também não tínhamos muita experiência, e começámos alguns ensaios de laboratório, sempre também, como já disse, comparando com Anaphes nitans, testando diferentes temperaturas, testar também a especificidade deste parasitoide para ver se não vai parasitar nenhum outro inseto. O que se verifica, ainda não temos, estes trabalhos ainda estão a decorrer, ainda só temos informação, muito pouca informação. O que nós já verificámos até à altura é que realmente este parasitoide, Anaphes inexpectatus, parasita com muito sucesso, os ovos do gorgulho do eucalipto. Demonstra uma adaptação muito favorável às nossas regiões bastante atacadas. Este parasitoide tem maiores taxas de parasitismo e maior longevidade a temperaturas mais baixas, onde o Anaphes nitans tem baixa sobrevivência e baixa taxa de parasitismo e tem especificidade elevada, obviamente. Perante estes resultados, obtivemos, em conjunto, foi obtida a autorização para o Cálculo Florestal e do Raiz para fazer as primeiras libertações inoculativas no campo. Estas já foram feitas e estamos agora a aguardar para ver como é que o parasitoide se vai comportar. Quanto à luta genética, neste meio de luta procuramos perceber as diferenças de ataque em diferentes genótipos de eucalipto e perceber as razões que estão por trás destas diferenças de ataque. Em ensaios de campo instalados em zonas atacadas, há uma diferença de ataque muito notória. Isto é no mesmo local, árvores com a mesma idade, podemos ver que um genótipo está bastante atacado, enquanto o outro permanece com escolhas quase não significativas. Ali podem ver um povoamento também completamente atacado, onde se destaca uma pequena mancha de um outro genótipo não atacado. Portanto, existe de facto uma variabilidade na resistência e na suscetibilidade à praga. No outro ensaio de campo, observações feitas em diferentes genótipos, verificou-se que a percentagem de copa afetada também varia muito
de genótipo para genótipo. Se temos genótipos com 5%, isto era um provamento com 2 anos de idade, genótipos com 5% de copa afetada, enquanto outros apresentavam 97, 98% de copa afetada. Portanto, é bastante notória a diferença de ataque. Durante estes resultados, fomos ver os extremos, comparámos árvores não atacadas, quase não atacadas, com árvores muito atacadas e fomos tentar perceber um bocadinho o que é que acontecia. E verificámos que, em termos de oviposição, portanto, a aptidão, presença de ootecas nas folhas, os genótipos suscetíveis, como também seria de esperar, tinham muito mais ootecas do que os genótipos não suscetíveis. Portanto, existe diferença na atratividade das árvores. Também quanto ao desenvolvimento larvar, larvas alimentadas com genótipos, portanto, a vermelho temos um genótipo muito suscetível e a verde temos um genótipo menos suscetível. Larvas alimentadas com genótipos suscetíveis têm maior desenvolvimento, é mais notório ainda no peso, apresentam no final do seu desenvolvimento pesos significativamente bastante superiores a larvas alimentadas com genótipos resistentes. Portanto, aqui ainda falta dizer que esta parte do melhoramento genético, do controle genético, é lenta, não é? Implica observações a longo prazo, implica estudos muito numerosos, portanto, ainda só estamos no início, ainda há mais perguntas do que respostas, portanto, estamos no início, estamos a tentar, vamos continuar a desenvolver estas áreas. Quanto ao controle químico, foi sempre uma via que foi deixada um pouco de parte, mas dadas as desfolhas, dados os ataques e dado o impacto económico que estávamos a ter nos nossos povoamentos e dado a gravidade da situação a nível nacional, foi necessário procurar e recorrer a esta via. O único inseticida existente e homologado para o eucalipto era o cascado, que entretanto vai sair do mercado, portanto para nós não era opção. Então houve a necessidade de procurar novos inseticidas que fossem eficazes para o borbulho do eucalipto. Iniciámos também, em colaboração com algumas empresas de inseticidas, produtos fitofarmacêuticos, o estudo de diferentes inseticidas e surgiram 2 potenciais, que são o Calypso e o EPI. Para estes inseticidas foi obtida a autorização de uso extraordinário, portanto eles podem ser aplicados no campo, agora foram aplicados no ano passado, em 2011, podem ser aplicados agora em 2012. Já fiz. Ok. Características. O ano passado só tivemos autorização para o uso do Calypso. Características deste inseticida que o tornaram promissor. É eficaz, obviamente, contra as larvas e também contra os insetos adultos do grupo do eucalipto. Atua por contacto e ingestão, ou seja, é eficaz quando as larvas e os insetos entram em contato com o inseticida quando da aplicação, mas também se a praga se alimentar de folhas tratadas, também acaba por morrer. Não é perigoso para as abelhas, isto era um ponto fundamental, porque, como é conhecido, existem bastantes apiários dentro e nas proximidades dos descobrimentos de eucalipto. É sistémico, que é uma característica interessante e significa que se mantém ativo na árvore durante aproximadamente 3 semanas. Portanto, esta longevidade, esta persistência do inseticida na árvore faz com que larvas que venham a eclodir ou insetos que se venham a alimentar daquelas folhas também acabam por morrer. E o inseticida é aplicado em pequenas quantidades, também é uma vantagem. O inseticida Calypso é aplicado desta forma, portanto, trata-se de uma carrinha 4x4, que tem acoplado um canhão que projeta microgotas. Utilizamos uma pequeníssima quantidade de produto por hectare, usamos 2 litros de calda e nessa calda estão presentes 200 ml de inseticida. 200 ml de inseticida por hectare é um copinho de 1 hectare, quer dizer, é uma pequeníssima quantidade. A tecnologia de ultra baixo volume, é quase imperceptível ali o canhão e a nuvem de inseticida de calda.
A projeção é feita diretamente para a copa das árvores e consegue, o carro, ao passar pelos caminhos, consegue percorrer pelos caminhos e consegue captar o movimento por inteiro. Sobre resultados quanto a este tipo de controle, revelou-se bastante eficaz. Isto é uma larva morta com inseticida e aqui tem uma foto de um pouco de solo junto ao tronco de uma árvore onde estão presentes várias larvas também mortas. Isto foi 2 horas após o tratamento e aquilo foi 2 ou 3 dias após o tratamento. Portanto, quanto às comparações com tratamento e sem tratamento, nós deixámos algumas parcelas sem tratamento para comparar e monitorizar, e isto também é no mesmo local, em Aroca, e é possível ver que as árvores que não levaram tratamento estão muito mais desfolhadas um mês após, enquanto que as árvores que foram tratadas mostraram uma excelente recuperação da biomassa e da área foliar. Estes gráficos representam o desenvolvimento foliar e o estado fenológico relativamente à quantidade de folhas jovens. Portanto, T1 é antes da aplicação, imediatamente antes da aplicação do inseticida, T2 uma semana após e T3 um mês após. E, portanto, com o calipso verificou-se que um mês após a aplicação, a recuperação de biomassa e o desenvolvimento foliar era quase de 100%. Perante estes resultados obtidos em 2011, foi feito um novo pedido de uso extraordinário para 2012, o qual também já foi obtido e já estão a ser feitos alguns tratamentos em campo, mas o caminho será sempre obter a homologação destes ou de outros inseticidas que sejam eficazes e que tenham um pouco baixo impacto ambiental. Como conclusões, para já o que pode ser feito é usar o controle químico, é uma medida a curto prazo. Temos disponível então o inseticida Calypso e o EPIC. No futuro, com certeza, continuaremos a procurar outras alternativas, não é? Até porque estes 2 inseticidas são da mesma família e o interessante é ter sempre inseticidas de diferentes famílias para a praga não ganhar resistências. Também pretendemos sempre obter inseticidas homologados para o eucalipto. O controle biológico, esperamos que seja uma medida a médio prazo. Já estamos a fazer libertações em campo deste agente do Napsinium spectatus. Vamos continuar a procurar novos agentes de controle e monitorizar o desenvolvimento deste parasitoide no campo e ver como é que ele se comporta, a sua taxa de dispersão e a sua eficiência. E a luta genética a médio e longo prazo, também procurando sempre genótipos mais resistentes, menos atacados, e perceber também os mecanismos que estão por trás desta resistência e deste efeito. Da minha parte é só.